Isabela acordou cedo naquela manhã, o coração acelerado pela mistura de ansiedade e expectativa. Ela morava numa pequena cidade do interior, onde as oportunidades eram poucas e os sonhos, muitos. Sempre fora uma menina dedicada, que ajudava a família e sonhava alto. Queria construir uma vida melhor para si e para aqueles que amava. Naquele dia, ela estava prestes a embarcar em seu primeiro voo sozinha. A mala cuidadosamente arrumada ao lado da porta, cheia de roupas simples, mas também de esperança e determinação. A cidade grande a esperava com suas luzes e promessas, um mundo desconhecido que Isabela mal podia imaginar. No caminho para o aeroporto, cada passo parecia mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. A insegurança batia à porta, mas o desejo de vencer era maior. Ao chegar, o movimento intenso de pessoas, malas e voos preenchia o ambiente. Isabela respirou fundo, tentando acalmar a mente. Ela se lembrou das palavras da mãe antes de sair. Filha, vá com fé. Seja sempre você mesma e nunca deixe que ninguém apague sua luz. Com essa força no coração, Isabela seguiu para o portão de embarque, sem saber que aquela viagem não seria apenas o começo de um novo trabalho, mas também o início de uma história que mudaria sua vida para sempre. Ana já acumulava anos de experiência como comissária de bordo naquela companhia aérea renomada. Durante o dia, ela lidava com centenas de passageiros, voos atrasados, reclamações, regras rigorosas e uma rotina exaustiva que, com o tempo, desgastava até o mais paciente dos corações. Naquele dia, como em tantos outros, Ana acordou cansada, com a cabeça cheia de preocupações pessoais e profissionais, e uma impaciência que teimava em se manifestar. Quando chegou ao portão de embarque, Ana logo percebeu Isabela, uma jovem tímida e claramente nervosa, segurando sua pequena mala com força e olhando ao redor com os olhos arregalados. A simplicidade do vestido, o jeito hesitante, tudo denunciava que aquela era a primeira viagem da garota. E Ana, naquele momento, sentiu mais irritação do que compaixão. Isabela, tentando se localizar entre a multidão, pediu ajuda a Ana para entender onde deveria se posicionar para embarcar. Ana, sem disfarçar o cansaço e a irritação, respondeu com uma voz seca e ríspida, quase como se quisesse expulsar a jovem dali. Você tem que esperar sua vez. Não fique atrapalhando os outros passageiros. Preste atenção. Os olhares ao redor se voltaram para as duas. Alguns passageiros ficaram surpresos com a grosseria de Ana. Outros evitaram se envolver, temendo um conflito. Isabela sentiu o rosto queimar de vergonha e tristeza. Ela havia apenas pedido uma informação, e agora era tratada como alguém incômoda, quase invisível. Mas Ana não parou por aí. Ao notar que Isabela hesitava e cometia pequenos erros ao passar pelo detector de segurança, a comissária fez comentários em voz alta, deixando claro seu desdém. Se ao menos você prestasse atenção às instruções, não estaríamos perdendo tempo. A frase foi ouvida por muitos e o silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Isabela tentou segurar as lágrimas, respirou fundo e continuou seu caminho, sem entender por que alguém poderia ser tão dura com ela. Naquele momento, a jovem sentiu o peso do preconceito disfarçado de autoridade, um choque com a realidade que ela nunca imaginou enfrentar. Ana, por sua vez, já nem percebia o efeito de suas palavras. Para ela, Isabela era apenas mais uma passageira a quem precisava dar ordens para manter a ordem e o controle. O cansaço e o estresse da rotina fizeram com que ela perdesse a sensibilidade naquele instante, sem perceber que a garota à sua frente carregava um mundo de sonhos e vulnerabilidades. Enquanto Isabela tomava seu assento no avião, seu coração ainda batia acelerado, mas agora também doía. O encontro desagradável com Ana havia marcado o início de uma viagem não só física, mas emocional, onde ela teria que aprender a lidar com o julgamento alheio e, mais importante, encontrar sua própria força para se reerguer. Assim que Isabela encontrou seu lugar no avião, um misto de alívio e ansiedade tomou conta dela. Pensou que o pior já havia passado, mas estava enganada. Pouco tempo depois, durante as instruções de segurança, Ana voltou a se dirigir a ela de forma áspera e ríspida.
Isabela, ainda tímida e insegura, sem querer incomodar, movimentou-se um pouco, buscando ajustar sua mala de mão no compartimento superior. Foi nesse instante que Ana, já impaciente e visivelmente irritada, fez um comentário alto que ecoou por toda a cabine. Senhorita, cuidado para não atrapalhar o embarque dos outros passageiros. Você deveria prestar mais atenção e aprender a se comportar num voo. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, mas ela tentou ao máximo não demonstrar fraqueza. Seu corpo tremeu e seu rosto ficou vermelho pelo constrangimento. A jovem sentiu todos os olhares sobre si. Algumas pessoas desviaram o olhar, desconfortáveis com a situação. Outras cochicharam entre si, mas ninguém ousou se levantar para defender a garota. Ana, focada em seu papel rígido, continuava firme na sua postura, acreditando que estava apenas fazendo seu trabalho, aplicando regras e mantendo a ordem. Para ela não havia maldade, apenas a rotina impiedosa que a fazia endurecer. No entanto, a humilhação pública que Isabela sofreu naquele momento não passou despercebida para alguns passageiros que, silenciosamente, trocaram olhares de pena e preocupação. Um senhor idoso próximo dela apertou a mão da menina, tentando transmitir um pouco de conforto, mas sem dizer uma palavra. Isabela lutava para conter as lágrimas, mas a dor no peito parecia crescer a cada segundo. Ela se sentiu pequena, diminuída, como se sua dignidade estivesse sendo pisoteada diante de todos. Aquele momento era mais do que uma repreensão. Era uma prova cruel que a vida lhe impunha logo no começo de sua nova jornada. Enquanto isso, Ana seguia seu trabalho, alheia à profundidade do impacto que causava. Sua expressão era de quem não tinha tempo para sentimentos, só para deveres. Para ela, Isabela era só mais uma passageira entre tantas outras. Naquele voo, entre o barulho dos motores e o murmúrio dos passageiros, Isabela aprendeu, da pior maneira, que às vezes o mundo pode ser cruel, mas que a coragem de enfrentar o sofrimento seria o que a sustentaria nos dias difíceis que ainda estavam por vir. Depois da humilhação pública, o avião finalmente decolou e Ana se afastou para continuar suas tarefas habituais. Mas enquanto cumpria as funções de comissária, algo começou a pesar em sua consciência. Ela não conseguia tirar Isabela da cabeça. Ao passar pelo corredor, Ana notou a jovem sentada sozinha na janela, o rosto ainda úmido de lágrimas, o olhar perdido no céu azul que se estendia além da cabine. A imagem daquela garota simples, vulnerável, tocou algo dentro dela. Um sentimento que ela há muito tempo havia enterrado sob camadas de cansaço e rotina. O silêncio entre as nuvens pareceu amplificar sua reflexão. Ana começou a pensar no que realmente havia feito. Lembrou-se da dureza de suas palavras, do tom ríspido que usou e da maneira como expôs Isabela diante de todos. Um nó de culpa apertou seu peito. Porém, o orgulho, um velho companheiro, sussurrava em sua mente para que não admitisse fraqueza. Pedir desculpas parecia um gesto de vulnerabilidade que Ana não estava pronta para demonstrar. Afinal, para ela, aquela era apenas sua função: manter a ordem e disciplina dentro da cabine, mesmo que isso significasse ser dura. Ainda assim, o sentimento que crescia era inegável. Ana percebeu que, por mais que tentasse justificar suas atitudes, havia ferido alguém que não merecia. A garota não era apenas mais uma passageira. Ela tinha uma história, sonhos, esperanças. Tudo o que Ana havia esquecido ao longo do caminho. Durante aquele voo, o silêncio não foi apenas físico, mas também um espaço para Ana confrontar sua própria humanidade. A reflexão, embora dolorosa, foi o primeiro passo para que ela começasse a enxergar Isabela e a si mesma sob uma nova luz. O avião finalmente pousou suavemente no aeroporto da grande cidade. Os passageiros começaram a se preparar para desembarcar, recolhendo suas bagagens e se organizando na fila para sair da aeronave. Isabela, ainda um pouco abalada pelos acontecimentos durante o voo, levantou-se lentamente, segurando firme sua mala de mão. Ana, já retomando seu ritmo habitual, caminhava pelo corredor da cabine, pronta para continuar suas tarefas e depois se preparar para o próximo voo. Foi nesse momento que ouviu uma conversa que lhe chamou a atenção.
Dois colegas de equipe conversavam baixinho, e Ana captou algumas palavras que a fizeram parar abruptamente. Um deles falava ao telefone, com tom admirado. Sim, é ela, a filha da senhora Helena Ribeiro, a grande empresária e filantropa da cidade. Aquela mulher que fez tanta diferença para tanta gente. Ana ficou imóvel por um instante, processando a informação. Isabela, a jovem simples, tímida e humilhada que ela acabara de tratar com desdém, era filha de uma mulher muito importante e respeitada naquela cidade. O choque foi imediato. Ana sentiu um turbilhão de emoções: surpresa, constrangimento e um crescente arrependimento. Como poderia ter sido tão dura com alguém que, sem saber, tinha uma conexão tão profunda com o mundo que Ana tanto admirava de longe? A notícia caiu como uma bomba silenciosa dentro dela. A jovem passageira que parecia tão indefesa carregava, na verdade, uma história de força, influência e generosidade. Aquela revelação desarmou a rigidez de Ana, trazendo à tona uma empatia que ela não sabia que ainda tinha. Enquanto o avião era esvaziado, Ana permaneceu estática, a mente trabalhando rápido para encontrar uma forma de corrigir seus erros, mesmo que a oportunidade parecesse distante. Isabela, por sua vez, desceu do avião sem perceber o que havia sido dito. Para ela, aquele voo havia sido uma provação, mas também o começo de uma nova vida. Ana sentou-se por um momento na sala de descanso da tripulação, ainda digerindo a surpreendente notícia que ouvira pouco antes do desembarque. A revelação sobre Isabela, filha de uma empresária e filantropa tão admirada, ecoava em sua mente, despertando uma mistura de vergonha e reflexão profunda. Ela se lembrou com clareza das palavras duras e do tom ríspido que usara para repreender Isabela no avião. Por um instante, aquela jovem inocente parecia apenas mais uma passageira entre tantas, mas agora, Ana via claramente que a havia julgado sem conhecer a verdadeira história por trás daquela timidez e simplicidade. O peso da culpa apertava seu coração. Aquela não era a primeira vez que seu cansaço a fazia agir de maneira impaciente, mas desta vez o impacto parecia maior, mais doloroso. Ana sentiu que precisava mudar, não apenas por Isabela, mas por si mesma. Determinada, ela tomou a decisão de corrigir seu erro. Sabia que pedir desculpas não seria fácil, mas a justiça e o respeito exigiam essa atitude. Para Ana, aquele era um momento de crescimento, um ponto de virada em sua vida e em sua carreira. Ela começou a observar suas atitudes com mais atenção, buscando controlar a impaciência e a frieza que, por tanto tempo, haviam se tornado uma armadura contra as dificuldades do dia a dia. Ana queria se tornar uma pessoa mais humana, mais empática, capaz de enxergar além das aparências. E, acima de tudo, queria mostrar a Isabela que ela não estava sozinha, que merecia respeito e consideração. Não por quem era filha, mas por quem realmente era. Os dias passaram e Ana não conseguia tirar Isabela da cabeça. A revelação sobre a jovem havia aberto seus olhos para uma realidade que ela, até então, não queria enxergar. A cada voo, a cada passagem pelo aeroporto, a vontade de se redimir só aumentava. Finalmente, em um novo voo para a mesma rota, o momento tão esperado chegou. Assim que Isabela embarcou e se acomodou em seu assento, Ana tomou uma decisão corajosa. Precisava falar com ela. Precisava se desculpar. Com o coração acelerado, Ana se aproximou lentamente, tentando encontrar as palavras certas. As mãos tremiam levemente, resultado da mistura de nervosismo e sinceridade. Parou ao lado do assento de Isabela, que a olhou surpresa, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Isabela, começou Ana com voz baixa e gentil. Eu queria muito conversar com você. Sei que no último voo não fui nada justa. Fui ríspida e até mesmo cruel com você. E isso nunca deveria ter acontecido. Quero pedir desculpas, de coração, por ter te tratado daquela maneira. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos arregalados demonstrando surpresa. Ela não esperava esse gesto, muito menos da mesma pessoa que a havia humilhado diante de todos. Mas havia algo em Ana, talvez o tom sincero, talvez a vulnerabilidade nas palavras.
que tocou a jovem. Com um sorriso tímido, Isabela respondeu: Obrigada, Ana. Eu sei que todos temos dias difíceis, e eu entendo que você estava cansada. Aceito suas desculpas. O sorriso de Isabela era a prova viva da grandeza de seu coração, da capacidade de perdoar e seguir em frente. Ana sentiu uma onda de alívio e gratidão inundar seu peito. Aquele momento não era apenas um pedido de desculpas, era o início de uma reconciliação que iria além das palavras. A partir dali, um novo capítulo começou para ambas. Ana se comprometeu a ser mais paciente e atenta, enquanto Isabela, fortalecida pela coragem de enfrentar a adversidade, começou a acreditar ainda mais em seu próprio valor. No restante do voo, as duas conversaram um pouco, trocando histórias, sonhos e medos. Ana descobriu uma jovem cheia de força, determinação e bondade, muito além da imagem tímida que tinha antes. Isabela, por sua vez, viu em Ana alguém disposto a aprender e mudar. Aquele pedido de desculpas marcou não só o fim de uma mágoa, mas o começo de uma amizade inesperada, construída sobre o respeito e a compreensão. Com o tempo, os encontros entre Ana e Isabela deixaram de ser apenas situações casuais e passaram a se tornar momentos esperados por ambas. Tudo começou de forma tímida, com breves conversas durante os voos, mas logo se transformou em um vínculo genuíno e inesperado, capaz de transformar vidas. Ana, que antes era uma comissária endurecida pelo desgaste da rotina, começou a revelar uma faceta mais humana. Nos primeiros voos após o pedido de desculpas, ela se mostrou mais atenta a Isabela, sempre perguntando como ela estava, oferecendo pequenos gestos de gentileza que pareciam simples, mas para Isabela significavam o mundo. Isabela, por sua vez, também se abriu lentamente. A jovem que antes se escondia atrás da timidez começou a compartilhar suas histórias, seus sonhos e, principalmente, suas lutas. Contou como crescer numa cidade pequena, onde as oportunidades eram poucas e as pessoas, muitas vezes, julgavam pelo que se vê na superfície. Falou da pressão para se destacar, para provar seu valor, não apenas como filha de uma mulher influente, mas como alguém que merecia seu próprio caminho. Ana ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada emoção que Isabela transmitia. Aos poucos, a comissária percebeu que a força daquela jovem não estava apenas na coragem de enfrentar a vida, mas na capacidade de se manter gentil, mesmo diante da adversidade. Aquela luz que Isabela carregava, apesar das dificuldades, era algo que Ana não viu há muito tempo. As conversas se tornaram mais profundas. Falavam sobre medos, sobre fracassos, sobre o peso das expectativas e a beleza dos pequenos momentos. Ana contou um pouco de sua própria história, as dificuldades no trabalho, a pressão constante para ser perfeita, os dias em que se sentia perdida e sozinha. Isabela a escutava com empatia, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Durante uma longa noite de voo, em que o avião cruzava o céu estrelado, Ana e Isabela se sentaram juntas durante uma pausa. Ali, longe dos olhares dos passageiros, elas riram, choraram e se entenderam como poucas pessoas conseguem fazer. Foi naquele instante que nasceu uma amizade verdadeira, fundada não em interesses ou aparências, mas na vulnerabilidade e na aceitação mútua. Essa amizade trouxe mudanças profundas em ambas. Ana começou a perceber que sua impaciência e frieza eram barreiras que ela mesma havia construído para se proteger. Inspirada pela determinação e pureza de Isabela, ela se permitiu ser mais aberta, mais compassiva, não só com os outros, mas consigo mesma. Isabela, por sua vez, sentiu-se fortalecida pela presença constante de Ana, alguém que a apoiava sem julgamentos e que acreditava em seu potencial. A amizade fez com que ela se sentisse menos sozinha em sua jornada, mais confiante para enfrentar os desafios que ainda viriam. Com o tempo, elas começaram a trocar mensagens entre os voos, compartilhando pequenos detalhes do dia a dia, conselhos e motivação. Essa conexão extrapolou as alturas e passou a fazer parte da vida cotidiana, tornando-se um elo de força e esperança para ambas. O que começou como um encontro marcado pela dor e pelo julgamento,
se transformou em uma história de redenção e crescimento. Ana e Isabela provaram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar humanidade, perdão e amizade verdadeira. E assim, entre voos e conversas, elas seguiram juntas, cada uma ajudando a outra a alcançar o que parecia impossível, mostrando que, quando o coração está aberto, as diferenças desaparecem e o que permanece é a beleza da conexão humana. O dia do voo foi longo e intenso para Ana e Isabela, mas guardava ainda um momento muito especial que mudaria tudo para ambas. Após o pouso, quando os passageiros começaram a desembarcar, Isabela discretamente entregou a Ana um convite para um evento beneficente que aconteceria naquela mesma noite, promovido por sua mãe, Helena Ribeiro, uma mulher respeitada na cidade por seu trabalho filantrópico e dedicação às causas sociais. Ana ficou surpresa e um pouco hesitante, mas também curiosa e tocada pelo gesto. Sentiu que aquela era a oportunidade perfeita para se reconectar com Isabela e conhecer um pouco mais sobre o mundo da jovem que havia começado a admirar durante o voo. À noite, Ana chegou ao local do evento com o coração acelerado, ainda processando tudo o que havia vivido durante o dia. O salão estava magnífico, iluminado por lustres que lançavam brilhos dourados e cercado por pessoas engajadas em fazer a diferença no mundo. Ana logo avistou Isabela, que recebia os convidados com uma postura confiante e um sorriso radiante, muito diferente da garota tímida que conhecera horas antes no avião. O reencontro foi marcado por um abraço caloroso e genuíno, um momento de conexão que dissipou qualquer resquício de distância ou vergonha do passado recente. Ana percebeu ali, naquele abraço, o início de uma amizade verdadeira e profunda. Durante o evento, Ana teve a chance de conhecer Helena Ribeiro pessoalmente, uma mulher forte e inspiradora, cuja reputação como empresária e filantropa era amplamente reconhecida. Helena contou histórias emocionantes sobre os projetos que liderava, que impactavam diretamente a vida de milhares de pessoas, desde crianças em situação de vulnerabilidade até comunidades inteiras. Isabela, que não era apenas uma filha dedicada, mas também uma colaboradora ativa nos projetos da mãe, mostrou a Ana um lado seu que poucos conheciam: a paixão por ajudar o próximo, a luta para transformar sonhos em realidade e o compromisso com um futuro melhor. À medida que a noite avançava, Ana foi tomada por uma sensação profunda de orgulho e gratidão. Ver aquela jovem que enfrentara tantos desafios, brilhar com tanta luz e propósito, a fez perceber o quanto havia aprendido e crescido naquele mesmo dia. O evento foi uma verdadeira celebração da esperança, da superação e da solidariedade, e Ana sentiu-se privilegiada por fazer parte daquele momento, testemunhando de perto o impacto positivo que Isabela e sua família tinham no mundo. Ao final da noite, com as luzes suavizando e as pessoas começando a se despedir, Ana e Isabela trocaram olhares cheios de cumplicidade e promessa. Sabiam que aquela conexão era muito mais do que um simples reencontro. Era o início de uma jornada compartilhada de amizade, aprendizado e transformação. E assim, naquele único dia, Ana passou de uma comissária impaciente a uma amiga inspirada, enquanto Isabela reafirmava seu lugar no mundo, pronta para continuar voando alto, não apenas nos céus, mas na vida. Após aquele dia marcante, Ana e Isabela seguiram caminhos que, embora distintos, continuaram entrelaçados por laços profundos de amizade, respeito e aprendizado mútuo. A experiência que viveram juntas no voo, no reencontro beneficente e nas conversas sinceras transformou para sempre suas vidas, cada uma à sua maneira, mas com a mesma força e determinação. Ana, que antes se via como uma profissional endurecida pelo peso da rotina, descobriu uma nova dimensão em si mesma. A comissária que, por anos, permitira que o cansaço e a impaciência guiassem suas atitudes, começou a praticar a paciência e a empatia no dia a dia, não apenas no trabalho, mas em todas as áreas de sua vida. Ela aprendeu que a verdadeira força não está em ser dura ou rígida, mas em ser humana, em reconhecer que por trás de cada passageiro, de cada pessoa,
Existe uma história, um sonho, uma luta silenciosa. Com o exemplo de Isabela, Ana passou a enxergar o mundo com mais olhos de compaixão e menos de julgamento. Sua transformação foi percebida não só pelos colegas de trabalho, mas também pelos passageiros que cruzavam seu caminho. Ela passou a tratar cada pessoa com cuidado e gentileza, fazendo do voo uma experiência mais acolhedora para todos. Ana se tornou um exemplo de como o arrependimento sincero pode ser a semente da mudança verdadeira. Isabela, por sua vez, seguiu trilhando o caminho dos seus sonhos com ainda mais coragem e determinação. Com a influência positiva da mãe, Helena, e o apoio da nova amizade com Ana, a jovem cresceu em confiança e propósito. Ela não era mais a garota tímida do interior, mas uma mulher pronta para conquistar seu espaço no mundo. O respeito e a humildade que cultivava foram suas maiores armas para superar os obstáculos. Isabela continuou envolvida nos projetos sociais da família, usando sua voz e energia para inspirar outras pessoas a acreditarem no poder da transformação pessoal e coletiva. As lembranças daquela viagem, das dificuldades enfrentadas e da amizade construída, tornaram-se combustível para que ambas nunca desistissem. Elas sabiam que, independentemente do que o futuro reservasse, a conexão que criaram era uma prova viva de que, mesmo em meio às adversidades, o respeito e a empatia podem abrir portas e mudar destinos. Anos depois, Ana e Isabela ainda se encontravam, compartilhando vitórias e desafios, sempre lembrando que o respeito pode transformar qualquer situação e que a humildade é o caminho para grandes conquistas. Essa história não foi apenas sobre uma viagem de avião, mas sobre a jornada da vida, feita de encontros inesperados, erros reconhecidos, perdões concedidos e amizades que florescem onde menos se espera. E assim, com o coração cheio de esperança, Ana e Isabela seguiram seus caminhos, inspirando todos ao redor a nunca esquecerem que a verdadeira grandeza está em tratar o próximo com dignidade, carinho e respeito.